Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E uma das questões que tem chegado bastante nas minhas DMs do Instagram e nas redes sociais de forma geral são pessoas com dificuldade de conseguir o seu primeiro emprego. E um dos argumentos que eu mais vejo se repetir é que as pessoas falam que elas precisam de experiência para conseguir a primeira vaga, mas ninguém dá essa primeira oportunidade para que elas consigam experiência. E se você já pensou dessa maneira, ou se você já teve dificuldade, assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que eu vou colocar o dedo na ferida, mas isso vai te ajudar de alguma forma. Bem, vamos lá, vamos começar tirando logo isso da frente, esse lance da experiência, oportunidade, experiência, porque essa não é uma desculpa válida nos dias de hoje e isso fica muito mais claro da gente entender se a gente olhar para outras profissões, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que uma vaga de desenvolvedor júnior não é uma vaga de caridade, ela não tá ali para te fazer aprender, não tá ali para te pegar pela mão, ela tá ali para você gerar resultado de fato para a pessoa que está te contratando. Então é esperado que nesse momento, quando você aplica, você já seja capaz de entregar valor como um profissional, tá? Não é uma vaga de estágio. Vagas de estágio são diferentes porque elas têm um quê mais acadêmico para você aprender ali durante o processo de fato, tá? Pelo menos essa é a ideia das vagas de estágio. Apesar de que nos dias de hoje, se você não tiver nada para mostrar, até para essas vagas de estágio você vai ter dificuldade, não porque elas exijam ou porque elas deveriam exigir, mas sim porque outras pessoas vão ter alguma coisa para mostrar. E esse é o grande problema, tá? Se você chega numa vaga sem ter nada para mostrar, de fato você vai ficar de fora. E isso é normal. E é muito simples da gente entender que isso é normal olhando para outras profissões. Às vezes a gente, como desenvolvedor, fica nessa, né? De que, mas eu preciso de uma oportunidade para eu conseguir ter experiência. Só que se a gente olhar para as outras profissões, a gente vê que essa linha de raciocínio ela não faz o menor sentido. Vamos lá, vamos imaginar um cenário aqui que seja o seguinte. Você tem uma ideia de uma história muito legal que você acha que se enquadra muito bem no formato de revista em quadrinho, tá? Mas para você fazer essa revista em quadrinho, você que não sabe desenhar, vai precisar contratar um ilustrador. E aí você coloca lá o seu anúncio procurando um ilustrador, várias pessoas se candidatam, você começa as entrevistas. Já no primeiro candidato, você tem um match perfeito, ele compartilha as suas ideias, ele tem um modo de pensar legal, você gosta dele, ele tem todas as soft skills, né, para aquele teu job. Só que quando você pede para ele apresentar o que ele já fez, ele fala que, ele não tem nada para apresentar, porque afinal de contas, essa seria a primeira oportunidade dele. Ele nunca fez nada para ninguém, então ele não tem nada para te mostrar. Nada, nada, nada. Bem, aí ele é cortado, né? Porque como que você vai contratar um ilustrador que você não consegue ver uma ilustração dele? E se ele não for tão bom assim? E se o traço dele não for aquilo que você espera para a identidade gráfica da tua revistinha em quadrinho, né? Então ele precisa ter alguma coisa para te mostrar para que você consiga contratar ele, mesmo que ele nunca tenha trabalhado para ninguém. E esse é o grande lance. Para você criar uma ilustração, para você criar um desenho, você só precisa de lápis ou caneta e papel ou um iPad, qualquer coisa que te permita colocar o teu talento ou o teu treinamento em ação e transformar aquilo ali que você sabe fazer em algo palpável, algo que as pessoas conseguem enxergar. No final do dia, você quer ver se aquela pessoa ela consegue de fato realizar o que ela imaginou ou o que ela foi instruída a fazer, né? Então, se ela consegue criar as próprias ideias, isso é um indício que ela vai conseguir criar as suas ideias. E se o traço dela bate com aquilo ali que você espera, aí é o match perfeito para você contratar. Mas se ela não tiver projetos próprios, se ela não consegue te mostrar nada, aí não tem jeito. E aí que entra o grande lance, tá? Se você tá se candidatando à vaga de júnior, você precisa ter alguma coisa para mostrar. Nem que seja um projeto próprio, nem que seja algo que você fez para resolver um problema seu. E aqui dá para fazer o link no que eu falei lá no início do vídeo. Lembra que eu te falei que uma vaga de júnior não é caridade? Pois é, se você acha que você está apto para conseguir uma vaga de júnior, mas você não está apto para criar alguma coisa que tenha a ver com o interesse de algo que você tenha, cara, você não está pronto ainda. E tá tudo bem, mas você precisa reconhecer isso para conseguir trabalhar em cima desse problema e resolver esse problema. Assim como o ilustrador ou desenhista precisa de um papel, caneta, uma ideia na cabeça e a habilidade de transformar essa ideia no desenho, você, programador, também só precisa de um computador, um VS Code da vida, uma linguagem de programação que você conheça e saiba usar, e uma ideia para transformar aquilo em código e
consequentemente, num programa que resolve um problema. E aí, normalmente, as pessoas esbarram em outro muro, que é o muro da criatividade, né? Ah, mas eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer um projeto pessoal. Bem, nesse caso, a ideia aqui é a seguinte, tá? Se você nunca fez nada, você não vai começar fazendo um projeto grande, você vai começar fazendo um projeto pequenininho. Pega alguma coisa do teu dia a dia, alguma coisa da tua vida que você possa melhorar ali o processo, tá? E começa por aí. Conforme você coloca a mão na massa, você vai ver que depois que você começa a criar ali as primeiras telas, as primeiras linhas de código, as ideias elas vão fluindo, porque você começa a enxergar aquele produto como um produto e aí você já começa a enxergar um monte de melhoria que dá para fazer. Às vezes um projeto pequeno ele se torna grande com o passar do tempo, mas se você nunca fez nada, pensar direto no projeto grande vai ser muito difícil. E aí você vai tender a não começar. Ah, Igor, mas você teria um exemplo de um tipo de projeto desse? Tenho sim. Não sei se você me acompanha lá no Instagram, mas no Instagram de vez em quando eu posto um vídeo ali no formato de Reels, onde eu ensino alguma coisa, né? Eu mostro algum código, criando alguma coisa, mostrando um pedaço de código, muitas vezes bem pequenininho, mas que faz algo interessante. Se você já viu isso, eu utilizei uma ferramenta que eu criei para criar aquele vídeo ali. Porque quando eu fazia manualmente o processo de setar tudo, gravar, depois ir para edição, ter que cortar, juntar as coisas, ele levava muito tempo. Então eu criei uma aplicação que é essa aplicação aqui, ó, que eu consigo digitar um código aqui, já me vejo aqui embaixo, né? E aqui se eu apertar gravar, ele grava para mim exatamente a tela já no formato que eu preciso lá para o meu Instagram, tá? Então essa aplicação aqui é um exemplo que eu chamei de Nani Colina, né? É um exemplo de como você pode criar alguma coisa que te auxilie no seu dia a dia. Aqui no meu caso, auxilia no meu dia a dia como criador de conteúdo. Se você tem algum outro hobby, se você faz alguma outra coisa, você pode aplicar o seu conhecimento para alguma outra coisa. Isso leva a gente a um outro ponto que eu também queria discutir aqui, que é o seguinte: ah, Igor, mas projeto pessoal não tem valor. Projeto pessoal não tem valor de experiência. Eu já ouvi isso também. E aqui cabe a seguinte reflexão, tá? Qual que é a diferença de um projeto pessoal para um projeto de freelancer, tá? Simplesmente quem está mandando, quem é o dono da ideia, porque não tem diferença nenhuma. E eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma aplicação que a gente fez aqui dentro de casa. Ó, esse aqui é o JS Console, tá? O JS Console é uma aplicação que a gente fez exatamente para ajudar as pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, a conseguirem codificar mesmo se elas não tiverem com um computador. Isso daqui é um PWA, tá? Você pode acessar através de js.programadorbr.com, tá? E lá você também vai poder instalar ele, seja no seu celular ou no seu computador, como um PWA. Aqui a gente está rodando já no formato de PWA. Não se importa muito com o que tá aqui no código não, que eu estava testando algumas coisas de uma aplicação de música, de piano que eu estava fazendo. Bem, talvez vire um vídeo futuramente, mas não se importa com o que está aqui não. A grande questão aqui é a seguinte: esse daqui é um projeto que nasceu, né, de um interesse pessoal, que iria criar uma aplicação que ela fosse interessante para os meus alunos, para a galera que me acompanha nas redes sociais, e que elas pudessem utilizar para criar código em JavaScript de qualquer lugar, do navegador, de qualquer aparelho que rode um navegador. Mas qual que é o link desse projeto pessoal ao que eu estava falando antes, que é o lance lá da diferença do projeto pessoal de um projeto freelancer? É que esse projeto eu não codifiquei, tá? Como eu estava focado em outras coisas, eu terceirizei o desenvolvimento desse projeto aqui para o Jová, que é um dos desenvolvedores que eu mais confio e que hoje é meu braço direito aqui dentro dos estúdios Programador BR, digamos assim, tá? Então, ele desenvolveu essa ferramenta aqui pra gente. Então, olha só, se eu tivesse codificado, seria um projeto pessoal, porque a ideia era minha. Mas como ele desenvolveu, não é um projeto pessoal. Ele trabalhou pra gente. Ele trabalhou para a empresa Programador BR. Então, para ele, foi um projeto que ele fez para alguém. E aqui é que está o pulo do gato. Não há dúvida de que ele poderia usar esse projeto como prova do que ele fez para alguém, de experiência prática, profissional que ele tem, certo? Bem, por que se eu tivesse feito, e aí seria um projeto pessoal, por que isso não valeria nada? Valeria, obviamente valeria, entendeu? Não existe essa diferença. O que existe é, se aquele projeto, ele tem ali as características que o teu empregador ou que quem está te contratando procura, né? Então, se você cria um projeto que não tem nada a ver com a vaga para qual você está aplicando, aí não importa se ele é um projeto pessoal, se alguém te pagou para fazer, se você fez para uma outra empresa, nada disso importa. Nesse caso, não vai ter um match com aquela vaga. Mas se o seu projeto pessoal tem tudo a ver com aquilo ali, não importa se foi projeto pessoal, pelo contrário,
Se saiu da tua cabeça, se você resolveu os problemas sozinho, cara, tua experiência vai ser muito melhor. Principalmente porque você vai poder conversar num outro nível. Você não vai conversar só no nível do código. Você vai ver exatamente o que funcionou, o que não funcionou em termos de usabilidade. E você vai poder conversar com isso, você vai poder falar quais foram os teus desafios, como é que você venceu esses desafios, certo? Isso é possível quando você trabalha para alguém, mas é muito mais possível quando a ideia é tua, cara. Então o grande ponto aqui é que você não tem desculpa para não ter experiência, tá? Mesmo que essa experiência seja um projeto pessoal. Se você não tem nem isso, aí não tem jeito. Você de fato não vai conseguir a vaga, mas não é porque o mercado é difícil, porque é muito concorrido. Isso é verdade também, tá? Mas você vence isso exatamente mostrando que você é diferente. Enquanto a grande maioria não tem nada para mostrar, você vai chegar com o teu projeto pessoal. Quer dizer que você foi além do que todo mundo estava fazendo e você fez mais do que as outras pessoas. E é assim que você consegue uma vaga. E se você ainda não fez nada disso, porque você não tem conhecimento ainda de programação, você quer entrar na área ainda, mas nem sabe por onde começar, aproveita então o nosso desconto de Black Friday do curso Desenvolvedor Web Full Stack, porque ele vai até o dia 30, tá? E depois não tem mais promoção, só na Black Friday do ano que vem. No nosso curso você vai aprender 10 tecnologias de desenvolvimento web, tá? Desde HTML, CSS, JavaScript, até React, Node, Mongo, tá? Para você aprender a fazer qualquer sistema com back-end e front-end, um sistema completaço mesmo. Além disso, você não precisa saber nada de programação antes de entrar, porque eu vou te pegar pela mão, vou te ensinar tudo que você precisa saber para conseguir se tornar um desenvolvedor. Ah, uma coisa que eu não poderia deixar de falar é, lembra que eu falei aqui do desenvolvedor que fez o JS Console pra gente? Ele foi aluno do nosso curso e foi lá que ele começou. E hoje ele consegue fazer diversos tipos de sistema. Ele está fazendo, inclusive, a nossa